suas revelações venham ser sobre medida, Sim. através da tua palavra, que nós Aleluia. pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Também cumprimento vocês que nos assistem pelas redes sociais. Que Deus possa abençoá-los grandiosamente nesta noite. E que a palavra de Deus possa encontrar em seus corações também um lugar para que assim você venha desfrutar aquilo que é melhor de Deus para a sua vida. Queria pedir os irmãos para abrirem as suas Bíblias, livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 8. Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 8. Leremos até o verso 11. Quero dizer que é com muita alegria que nesta noite nós estamos aqui reunidos neste lugar para adorar e bendizer o nome do Senhor. O Senhor já nos visitou nesta noite, né? Já falou conosco, mas ainda tem mais algo a falar a cada coração aqui nesta noite. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor para nossas vidas nesta noite. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E há blasfêmias do que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hão de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Você pode se sentar. Meus irmãos, eu quero dizer a você que está aqui neste culto, que nos assiste pelas redes sociais, que Jesus nunca deixou ou abandonou a sua igreja. Amém? Jesus sempre esteve com a sua igreja. E toda a história que a igreja existe, toda a história que Deus, que o mundo foi criado, o Senhor sempre teve o leme, a direção e a segurança de estar cuidando daqueles que são os seus. Se você está neste culto nesta noite, você saiba de uma coisa: você pertence ao Senhor Jesus. Amém, queridos? Você faz parte do reino de Deus. Você faz parte da justiça de Deus. E Deus te escolheu para que você possa conviver e viver com Ele para todo sempre. Muitos chegaram aqui nesta noite podendo dizer assim: mas pastor, a minha vida está uma luta, a minha vida está uma prova, eu estou passando por um momento tão de provação que parece que o Senhor nem está olhando para mim. Mas saiba de uma coisa: só de você estar neste culto, Deus já está aqui preparando para você uma bênção de vitória nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Porque como eu disse Deus aqui no início, Deus, Ele nunca vai abandonar aqueles que Ele amam. E vocês são amados de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós lemos aqui uma carta, a segunda carta à igreja de Esmirna. Era uma igreja onde havia muitas perseguições, muitas lutas, provas, momentos onde muitas vezes aqueles irmãos nossos passaram por um momento de grande tribulação. João era a última esperança daquele momento. A palavra diz que ele era a última lâmpada acesa. Por quê? Porque todos já tinham passado.
as perseguições, os mártires, os discípulos já tinham sido mortos, e João era o último dos discípulos que estavam vivos. E quando João ele é levado à ilha de Patmos, ali alguns pensaram, encerrará aquilo que é a promessa do Senhor. Tudo aquilo que Deus prometeu vai se encerrar. Mas sabe de uma coisa, quando se fecha uma porta aqui na terra, abre uma porta no céu. Quem entendeu isso? Quando se fecha uma porta aqui na terra, se abre uma porta no céu. Louvado seja o nome do Senhor. João estava ali, e ele disse, eu estou aqui nessa ilha, não por um acaso, não porque o imperador me colocou aqui, Domiciano, que era o imperador daquela época, não por isso, mas eu estou aqui, porque o Senhor me permitiu estar neste lugar. Meus irmãos, e João ali, ele escreve os livros mais maravilhosos da palavra do Senhor, que é o livro de Apocalipse. Eu quero dizer, você que nos assiste nesta noite, o livro de Apocalipse não é para você ficar com medo, porque Apocalipse é o livro que a igreja, ela se declara vitoriosa. Quem crê nisso, dá glória a Deus. O livro de Apocalipse quer dizer, a igreja, ela venceu o inimigo, ela venceu o adversário, e ela reina soberanamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Muitos dizem, mas o livro de Apocalipse é um livro que, quando eu leio, me assusta. Não assustem. Aqui está falando da vitória de Jesus, a vitória da igreja contra o diabo, aquele que é o nosso inimigo. E o Senhor está dizendo assim, eu estou no controle de toda a história. E a igreja, ela é vitoriosa em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando João, ele vai para a ilha de Patmos, ali o Senhor revela este livro maravilhoso de Apocalipse. Um livro onde nos traz aqui aquilo que a igreja tem passado nesses últimos dias. E como eu disse no início, a igreja, ela está com o comandante. E este comandante, ele está à frente dessa igreja. Jesus Cristo, ele é o comandante desse grande exército de Deus. Amém? Não temas, por quê? Porque o Senhor é contigo, igreja. Não temas, ó meu povo, por quê? Porque eu estou à frente da igreja, e a igreja que Jesus está, é uma igreja que é vitoriosa, amém, meus amados? E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto, eu sou o primeiro e o último. Jesus, tudo foi feito por Ele, e sem nada que foi feito, seria feito sem que Ele tivesse presente. Ele é desde a fundação do mundo, Jesus é eterno, o nosso Deus, Ele reina soberanamente, antes que o mundo existisse, Ele já era Deus na eternidade. Ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele te criou, e quem te criou, te conhece e sabe o que você precisa, amém, querido? Se você está aqui nesta noite, meu irmão, não foi por um acaso, porque o Espírito Santo do Senhor te trouxe aqui, para te dizer que Ele te conhece, Ele sabe quem você é, e mais, Ele tem para você uma grande bênção para a sua vida. Eu estive morto, mas agora eu estou vivo. Eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, eu sempre estive na história, Deus que o homem foi criado, eu estive com Ele, para dar a Ele uma bênção e uma oportunidade dessa tão grande salvação. Se hoje nós estamos aqui nesta noite, porque Jesus um dia, Ele morreu naquela cruz, para derramar o seu sangue precioso, para que hoje os meus pecados e o seu pecado pudessem ser perdoados. Hoje você tem acesso à eternidade, o tempo todo, 24 horas. Sabe por quê? Porque esse Jesus que foi morto, Ele também, ao terceiro dia, ressurgiu. Ele foi ali e ressuscitou, para que, dizendo assim, ó morte, agora onde está a morte, os seus aguilhões, tragada foi a morte, na vitória da cruz, louvado seja o nome do Senhor. O nosso Jesus, Ele venceu a morte, para dizer a vocês nesta noite, vocês não vão passar pelo dano da segunda morte. Por quê? Porque agora vocês pertencem à minha eternidade, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Ele diz aqui, eu sei as tuas obras, a sua tribulação e a sua pobreza, mas tu és
rica, louvado seja o nome do Senhor. O que Jesus está dizendo aqui? Eu conheço, eu sei que você tem passado, minha irmã. Eu sei que você tem passado, minha irmã. Eu não estou distante daquilo que vocês estão vivendo. Eu não sei vocês, mas quem aqui não tem passado por lutas? Quem aqui não tem passado por provas? João, você tem tido prova, João? Tem tido, Lidiane? João está dizendo assim, eu também estou tendo provas, mas eu quero dizer algo a você. Jesus está aqui para lutar essas provas com vocês, para estar com vocês. Vocês serão mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Ele está dizendo assim, eu não estou distante do seu sofrimento. Por quê? Porque eu também padeci, eu também sofri. Tudo isso que você está passando, eu também passei. Eu senti frio, eu senti dor, eu senti angústia, eu senti desprezo. E da mesma forma eu sei que você está sentindo, igreja. Mas nesta noite eu posso dizer a vocês, eu também estou compartilhando com vocês tudo isso, para dizer, eu vou estar com vocês em todos os momentos das suas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim, eu conheço e sei a sua tribulação. Eu sei que você está passando. Quando chegar aqui nesta noite, você que nos assiste aqui para as redes sociais, quantas lutas, provas na família, momentos no trabalho, em casa, quantas lutas nós estamos enfrentando. Mas eu quero dizer a você, Jesus está vendo tudo isso. E eu tenho para você nesta noite algo aqui para dizer a você. Ele não está distante, mas Ele está perto para poder abençoar a sua vida. Amém, querido? Você não sairá daqui desta noite sem uma resposta de Jesus. Por quê? Porque o Jesus que falou à igreja de Espina é o Jesus que está falando para a igreja aqui nesta noite em Manhuaçu, louvado seja o nome do Senhor. Eu conheço a sua tribulação, a sua pobreza, mas tu és rico. Quando nós falamos isso, rico, o que você entende de riqueza, hein? Quando você diz assim, passou numa igreja rica, o que você entende de uma igreja rica? Quem pode me ajudar, hein? Então, mas quando nós falamos assim, humanamente, quando você diz uma igreja rica, o que é uma igreja que você entende de uma igreja rica? Hein? Como é que é? Grandes templos, o que mais? Uma igreja milionária, uma igreja, de pessoas da sociedade. Mas Jesus estava dizendo ao contrário. Essa riqueza aqui não é riqueza material, mas é uma riqueza celestial. Amém, igreja? O maior poder que você pode ter é o poder de Deus. Por quê? Porque o poder de Deus te levará a uma comunhão com Ele. Amém, amados? Pedro e João estavam subindo para orar no templo. E chegando ali, eles encontraram um coxo. E aquele homem pediu a eles uma esmola. E eles disseram assim, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, levanta e anda. Essa igreja não pode ter bens materiais, mas ela tem um poder de Deus que emana sobre todos que estão aqui nesta noite. Nós não temos nada para te dar, mas o que nós temos é o poder de Deus. E hoje, o poder de Deus será derramado sobre este lugar. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Um poder para você testemunhar daquilo que é o Senhor. O poder de você vencer os seus obstáculos. O poder de você um dia morar com o Senhor no céu. Amém, igreja? E há blasfemas que dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Aqui, os judeus, eles estavam lutando contra os servos. Lá em Atos, uma perseguição, muitos eram lançados ali nas prisões, outros morriam. Meus irmãos, hoje, o lema deste culto, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Diga ao seu irmão, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem quer a coroa da vida, dá glória a Deus. Eu quero a coroa da vida. Eles estavam lutando. A igreja era uma igreja numa cidade, Esmina era uma cidade muito rica,
Mas a igreja, ela era pobre, mas ela era cheia do poder de Deus. Os irmãos eram lançados nas arenas, os irmãos eram lançados ali nas fogueiras, mas eles não negaram o Senhor em hipótese alguma. E hoje, como está a sua vida diante do Senhor? Você pode estar se perguntando, tem como ser fiel em meio a tudo isso que nós estamos vivendo? Ao mundo que cada dia vai de mal a pior? Aonde os valores, como diz a irmã aqui de manhã, estão invertidos? Aquilo que era certo, hoje está errado. Aquilo que é errado, hoje está certo. Um mundo onde a opinião hoje é de um jeito, amanhã é de outro. Mas eu quero dizer, a palavra do Senhor, ela continua fiel e verdadeira. Você pode ser fiel e o Senhor será contigo, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, talvez você no seu emprego receberá uma proposta que vai colocar os seus valores absolutos e você vai dizer, eu não posso aceitar. Sabe por quê? Porque eu sirvo a Deus. Isso não convém com o que está na palavra. E você vai entender uma coisa, mesmo você perdendo o emprego, Deus vai honrar você, porque Deus é fiel com aqueles que são fiéis a Ele. Não troque os seus valores, não troque a sua bênção por um prato de lentilha como Esaú fez. Esaú olhou somente um momento. Ele diz, me dá aqui esse prato de lentilha, o que serve a minha bênção, o que serve a minha primogenitura. Mas Esaú perdeu a bênção dele. Mas nesta noite, nós não vamos trocar a nossa bênção por prato de lentilha. Sabe por quê? Porque o prato de lentilha, ele vai passar. O prato de lentilha são aquilo que são as coisas materiais, mas o nosso coração estará voltado para o céu, louvado seja o nome do Senhor. O seu coração nesta noite está sendo voltado para o céu. Tem como a gente ser fiel? Nós seremos fiéis, por quê? Porque aquele que está conosco é fiel para sustentar nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Eu conheço você, eu sei quem você é, eu sei que você está passando, mas nesta noite eu tenho uma palavra para você: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da justiça. Vale a pena, irmãos, sofrer pelo Evangelho. Nós estamos falando isso no carro. Vale a pena sofrer, vale a pena chorar, vale a pena você se derramar diante do Senhor. Sabe por quê? Porque você não terá o dano da segunda morte. Sabe o que aqueles homens estavam dizendo, aquelas mulheres? Você pode até nos matar, você pode até levar a nossa vida, mas você não vai levar aquilo que Deus colocou no meu coração. O dano da segunda morte, este nunca mais vai me deter. Se os meus olhos se fecharem aqui, eles abrirão na eternidade com o Senhor. O inimigo pode tirar todos os meus bens, e assim acontecia com a igreja de Esmirna. Eles perdiam todos os bens, não só ali a vida, mas saqueavam suas casas, tomavam suas casas, mas eles ainda continuavam fiel ao Senhor, porque eles entendiam algo que nessa noite você tem que entender. Não importa o que eu passe aqui, não importa o momento que eu estou vivendo aqui, importa que Deus está no controle da minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Ele vive e reina para todo sempre, o Senhor que é o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, para que sejais tentados, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que o Senhor estava dizendo aqui? 10 dias. Você pode passar hoje por um momento de lutas. Eu sei que você está passando. Quantos aqui estão chorando pelos seus filhos, outros chorando pelo seu marido, outros chorando pela sua esposa, outros chorando pelo seu casamento. Mas sabe de uma coisa? Essa luta vai passar. Essa luta vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nesta noite Jesus está dizendo assim: minha igreja, a igreja não lá mais de Esmirna, mas a igreja cristã da graça de Manhuaçu. Eu quero dizer a você nesta noite: eu estarei convosco para dar vitória, louvado seja o nome do Senhor. Eu estarei convosco para abençoar seu casamento. Eu estarei convosco para converter o seu filho. Eu estarei convosco para converter o seu marido. Eu estarei convosco
para abrir a porta dos céus para você, igreja. E mais do que isso, um dia Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Breve Jesus voltará para buscar a igreja, e nós, Rodrigo, reinaremos com Ele para todo sempre, Rodrigo. Vale a pena sofrer, vale a pena chorar, vale a pena não negar Jesus, vale a pena você sofrer o Evangelho. Por quê? Porque dar-te-ei a coroa da vida. Nesta noite, muitos que pensavam em desistir aqui, o Espírito Santo está envolvendo a sua vida nessa noite, para te dizer que você vai continuar, você não vai parar, você vai continuar. Sabe por quê? Porque o nosso general é Cristo Jesus. É Ele que está à frente desse batalhão, desse exército. É Ele que está à frente dessa igreja. E Jesus Cristo nesta noite, Ele diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele não está falando para a igreja de Esmirna, não. Ele está falando para você nesta noite. Não pare, não se detenha. Sabe por quê? Porque o Senhor nesta noite está aqui para operar na sua vida uma bênção de vitória. Você não vai sair daqui nessa noite. Isso é uma resposta para a sua vida. Sabe por quê? Não é porque o pastor está dizendo, não. Porque o mesmo Jesus que cuidou da igreja de Esmirna, é o mesmo Jesus que está cuidando dessa igreja neste lugar. E a igreja do Senhor, ela é vitoriosa. Todo Apocalipse, todo livro de Apocalipse, ele relata: a minha igreja, ela é vitoriosa. Por quê? Porque eu, Jesus, estou cuidando da minha igreja. Não tem como dar errado, não tem como não dar certo. Por quê? Porque o Senhor está no controle de todas as coisas, meus irmãos. Vamos ficar de pé nesse instante. O que foi morto, mas reviveu, louvado seja